Começando. Pode começar. Boa tarde a todos vocês, os que estão aqui em Israel e os que estão no Brasil. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o Beit Brasil e a Gladys Berezovsky, desculpa. A gente vai acabar aprendendo a falar o nome uma da outra. De ter me convidado a proferir essa palestra para vocês. Eu realmente me sinto lisonjeada e muito feliz por essa oportunidade. Espero poder ajudar os Olim em vários assuntos que interessam e vamos lá. Só um pouquinho, tá? Porque o Ricardo se confundiu aqui um pouco com o tablet e ele não conseguiu. Nós estamos transmitindo também para o grupo. Tá. Eu vou. Pô, Começa de novo? não, não, estou te escutando ainda. Tem 5 pessoas te escutando. Entendi, tá bom. Então eu vou continuar. Porque está no grupo, está na página do Beit Brasil, mas não está no grupo. Pois é, como vocês estão vendo, é uma transmissão ao vivo, então a gente tem que improvisar. A gente vai improvisando, é um problema vai durante a palestra. Eu peço que vocês perdoem o meu português. Tem muito vocabulário aqui tá que eu já esqueci, já perdi. E muitas vezes podem ocorrer equívocos, eu posso esquecer uma palavra, mas tudo bem, a Gladys está aqui para me ajudar e não vai ter problema. A Gladys sabe tanto português quanto... Bom, meu nome é Oxéria, é difícil de pronunciar no Brasil e em Israel, é um nome realmente diferente. O significado do meu nome é Felicidade de Deus em hebraico. Osher Adonai. Osher Me'Hashem. Foi um presente que eu recebi dos meus pais. Eu acho que ter um nome diferente pode trazer muitos benefícios para a pessoa e a gente tenta aproveitar o máximo possível. Mas é uma responsabilidade também, porque a gente quer deixar todo mundo feliz, não é mesmo? Eu nasci em Israel, na cidade de Ashkelon. Com 7 anos de idade, eu cheguei no Rio de Janeiro com os meus pais. Meu pai foi convidado para ser rabino da comunidade judaica do Rio de Janeiro. Ele continua lá até hoje, mais de 30 anos. É o famoso Rabino Stauber. Eu tenho certeza que os cariocas do grupo conhecem muito bem. Acredito também que os cariocas do grupo, alguns deles lembram de mim das épocas boas do Rio de Janeiro, do Colégio Barilã, onde eu estudei. Terminei o Colégio Barilã e depois eu fui estudar Direito na UFRJ, me formei pela UFRJ, fiz as provas da OAB e eu sou advogada no Brasil. Em 1998 eu fiz Aliyah. Por mais que eu tenha nascido em Israel, não sei se vocês sabem, mas mesmo quem nasceu em Israel e chegou lá no Brasil pequeno, pode voltar como Olé Hadash e receber todos os benefícios. Então acho que eu posso identificar com vocês, eu realmente fui como todos vocês, recebi a Clitá, todos os benefícios, tive todas as dificuldades do início, mas depois de 15 anos aqui em Israel, como advogada, depois de ter revalidado o diploma e feito todas as provas que tinham que ser feitas, eu sou advogada aqui em Israel já faz 15 anos, eu tenho escritório próprio e represento israelenses e brasileiros em vários ramos, principalmente na área imobiliária, é a área que eu mais me dedico, mas em outras áreas também, que são as áreas que eu vou abordar de uma maneira mais ampla hoje na palestra. Eu vou desligar meu telefone. As pessoas estão te escutando também? Então, tá todo mundo me escutando. Beleza. Isso quando a gente quando não é profissional. Pois é, mas bom assim, quando não é profissional mais autêntico. Bom, então, essa palestra, o objetivo dela é realmente dar informações para os Olim em várias áreas que vocês com certeza irão se deparar em Israel depois de feita a Aliyah, e claro que antes também para poderem se preparar. Os assuntos principais que eu irei abordar são locações de imóveis, compra e venda de imóveis, financiamento e compra de imóveis, transferências bancárias do Brasil para Israel, que não é tarefa fácil, revalidações de diplomas e títulos, traduções
E se tivermos tempo, eu acho que tem um tema muito importante que ainda não foi bastante abordado, que são as heranças, o direito sucessório, os inventários aqui em Israel. Mas antes disso, eu queria falar de uma lei que não está escrita em nenhum código de leis, mas é uma lei muito importante aqui em Israel, que os Olim têm certeza que já se depararam com ela, e eu tenho certeza que vão ter que se acostumar com ela. É a famosa lei do grito. Os Olim têm que aprender que a primeira lei aqui em Israel é a lei do grito, ou a lei do não ter vergonha, ou a lei do trocar o chip, largar a educação, aquela voz baixa, aquela educação de falar educadamente, bonito, como no Brasil, porque aqui em Israel, para dar certo, para poder negociar, para poder resolver todos os problemas, tem que ter uma outra cabeça, tem que saber lidar com os israelenses, tem que ser forte, não abrir mão dos seus direitos, exigir os seus direitos. Se vocês não estão recebendo respostas, gritem, reclamem, peçam as respostas, peçam eles, e depois de falar de venda, de compra, negociar, que faz parte da negociação. Bom, dito isso, vamos à palestra, vamos aos assuntos que... Eu gostaria só de dizer para o pessoal do Grupo Olim do Brasil que está me escrevendo, não está escutando, que você tem a mesma palestra na página do Beit Brasil. Tem o Grupo Olim Brasil, para a página Beit Brasil, no Facebook mesmo. Tá, pode começar. Tá bom. Então agora, eu espero que estão escutando, porque agora começa realmente a parte séria. O que eu sugiro é fazer uma breve abordagem sobre cada assunto. Depois que eu terminar de falar sobre cada assunto, aí a gente libera alguns minutos para perguntas, para não ficar uma bagunça de ficar falando e perguntas no meio. Nós vamos guardar todas as perguntas e no final de cada assunto eu vou tentar fazer o máximo para responder o máximo de perguntas. Então vamos falar da locação de imóveis aqui em Israel. Vou fazer realmente uma abordagem desde o início. Vamos começar como encontrar um imóvel para alugar. Bom, tem os sites que nós conhecemos e quem ainda não fez, aliás, vai conhecer muito bem quando chegar. Tem o site que é chamado Yad Shaim. É um site em hebraico, infelizmente. Esse site tem uma lista de apartamentos para alugar. Existe uma lista que não precisa ter corretor, ou seja, vocês vão poder falar direto com o proprietário para poder encontrar um apartamento. Prestem atenção que os apartamentos aqui em Israel, os cômodos, contém a sala, ou seja, se vocês querem alugar um apartamento de 3 quartos ou de uma sala e 2 quartos, ele é considerado 3 quartos aqui em Israel. Uma sala e 3 quartos é considerado 4 quartos aqui em Israel. Nesse site vocês vão poder procurar pela cidade que vocês querem, pelo número de quartos, vocês podem procurar pelo valor. E assim vocês vão poder ver quais são as oportunidades de aluguel no lugar que vocês estão procurando. Vale salientar que não existe uma lei aqui em Israel limitando o valor do aluguel. Ou seja, é uma selva. Essa que é a verdade. Está tudo em margem de negociação. Em cidades grandes como Tel Aviv, Jerusalém, os preços mais altos, a margem de negociação com o proprietário é menor. Eles exigem mais garantias e é muito mais difícil você conseguir chegar num acordo. Dependendo, claro, de cada um. Em cidades periféricas, em tempos melhores, eu digo sempre que não é bom procurar um apartamento para alugar no verão, em alta temporada. É melhor esperar passar julho e agosto, porque realmente esse tempo, todas as famílias procuram um lugar perto do ano letivo, do início do ano letivo. Se vocês forem esperar para o inverno, em cidades mais longínquas, fica mais fácil de negociar uma boa locação. Outro meio de encontrar um apartamento é procurar um corretor de imóveis. Pelo que eu entendi, vai sair uma lista no Beit Brasil com corretores confiáveis e vocês podem realmente falar com eles.
A única diferença é que o corretor tem os seus honorários. Os honorários de corretores aqui em Israel para locação são de aproximadamente um mês de aluguel. E, de repente, a gente poderia evitar isso falando diretamente com o proprietário, com o site do Yad Stein. O corretor aqui em Israel, ele é um pouco diferente do Brasil. Ele é um mero intermediário. Ele mostra para vocês o apartamento. Depois de fechado o contrato, ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele simplesmente já fez a função dele, deve receber os honorários dele e ficam realmente só as partes lidando uma com a outra. Não é que nem as grandes imobiliárias no Brasil. Agora, antes de negociar a locação, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, verificar bem o imóvel, o prédio, a rua, a vizinhança, verificar se está num lugar perto de escolas, jardins de infância. Para quem tem filhos, isso é de suma importância. Verificar proximidade de pontos de ônibus, de pontos de trem, proximidades do lugar do trabalho. Verifiquem antes o valor do condomínio mensal, verifiquem o valor do IPTU, a Arnona aqui em Israel, verifiquem a eletricidade do apartamento, se já foi reparada e se vocês podem ligar vários aparelhos eletrônicos juntos, para não dar depois curtos-circuitos e problemas que podem ser evitados antes. Após de ter verificado tudo isso, é a hora de negociar com o proprietário a assinatura do contrato. Antes de mais nada, e não tenham vergonha, o que eu falei antes da lei do grito, verifiquem se o imóvel está registrado no nome do proprietário. Isso é de suma importância para evitar fraudes. Não tenham vergonha de pedir ao proprietário o registro do imóvel para mostrar e provar que está no nome dele. Caso o proprietário tenha um representante, peçam para ver a procuração desse representante, pois a gente não quer entrar num lugar onde o inquilino aluga um apartamento e depois acaba descobrindo que quem alugou não podia alugar o apartamento para ele. Feito isso, negociem todos os outros aspectos, como o período da locação. Normalmente em Israel o período mínimo de locações é de 12 meses. Claro que existem apartamentos de curta temporada, mas eu estou falando de locações normais, do mínimo de 12 meses. Existem cláusulas em alguns contratos de renovação automática, o que se chama de optia, ou seja, optia em hebraico é opção, que o inquilino teria a opção de renovar o contrato para mais uma época. Normalmente na primeira locação os proprietários não gostam muito disso, pois ainda não sabem quem colocaram dentro de casa, preferem fazer um contrato só de 12 meses e depois, gostando, renovam, e aí talvez também o contrato contenha, o próximo contrato, a renovação automática. É muito importante negociar as garantias, perguntar ao proprietário quais são as garantias que ele quer. Agora, esse negócio de garantias é muito importante. Em primeiro lugar, não se ofendam pelo proprietário estar pedindo garantias da locação. O proprietário está colocando uma família que ele não conhece, ele não sabe se o inquilino tem renda ou não tem renda, não sabe se o inquilino é uma boa pessoa, se vai danificar o apartamento, se vai sair do apartamento, se vai pagar o aluguel. É para isso que existem essas garantias. Com o Olim Hadashim, eles ficam mais receosos ainda, porque às vezes são pessoas que ainda não têm renda e não têm fiadores, ou não têm um trabalho ainda fixo, então mais vezes ainda colocar para dentro de casa. É por isso que eu digo, as garantias são importantes para o proprietário, mas também para o próprio inquilino. Não é uma ofensa, mas tem que ser negociado. Os tipos de garantias são, normalmente o que se pede em locações normais é uma nota promissória. Uma nota promissória que tem um valor de entre 4 e 6 aluguéis, isso para ser negociado, é claro. E essa nota promissória é guardada com o proprietário. No final da locação, 60 dias depois, essa nota promissória é devolvida ao inquilino depois que ele sai do apartamento. Como diz nota promissória em hebraico? A nota promissória em hebraico chama Shtar Rov e existem praticamente em todas as locações. Fora locações muito caras, apartamentos mais luxuosos ou mais caros, tem proprietários que pedem também uma garantia bancária, que é o que chama de Arvut Bankait, tá? Mas nas locações normais, uma nota promissória é o suficiente.
Eles costumam pedir outras garantias como cheques em branco, um para a prefeitura, outro para a companhia de luz e um terceiro para a companhia de gás. Isso também é muito normal e realmente, se o inquilino deixar dívidas nesses lugares, para o proprietário poder pagar essas dívidas com o cheque do inquilino, que era a obrigação dele de pagar. Há um problema muito sério com essas garantias, em se tratando de Olim Hadashim, porque os proprietários pedem como garantia também 2 fiadores. Muitos Olim não têm fiadores, porque não conhecem pessoas que podem assinar uma fiança aqui em Israel. É claro que quem puder trazer um fiador, seja um parente ou um amigo que já estiver trabalhando aqui em Israel, negociar de 2, baixar para 1, melhor ainda. Quem não puder, pode-se negociar um outro tipo de garantia no lugar dos fiadores. Talvez aumentar o valor da nota promissória, do starhov, ou em vez do starhov colocar um depósito. Em todos os casos, o importante é não ter vergonha, não se ofender com essa demanda, com esse pedido do proprietário de garantias. No final das contas, com uma boa negociação, as garantias podem ser fechadas entre vocês de uma maneira boa. É importante, antes de fazer o contrato, tirar fotos e fazer um protocolo por escrito dos danos já existentes no apartamento. Isso depois seria juntado ao contrato. E por quê? Para o proprietário não pedir depois para vocês consertarem esses danos que já existiam no apartamento. O aluguel é pago mediante 12 cheques pré-datados. Preparem um talão de cheque antes de assinar um contrato de locação. Quando vocês abrirem uma conta bancária aqui em Israel, peçam logo um talão de cheques, porque para qualquer locação vocês vão precisar escrever 12 cheques. O primeiro para o dia da assinatura do contrato e outros 11 pré-datados até o final do período da locação. O proprietário vai depositar cada cheque a cada mês e não vai precisar correr atrás de vocês para pedir o aluguel. Agora, o contrato de locação em si, eu vou só abordar o que ele contém. Ele contém assim, o nome das partes, a descrição do imóvel, o período da locação, o valor do aluguel mensal, as formas de pagamento, que seriam esses 12 cheques ou depósito. O contrato contém as obrigações do locatário. Prestem atenção, as obrigações do locatário são pagar o aluguel, pagar as dívidas de nona, luz, gás e condomínio, cuidar bem do imóvel, não molestar os vizinhos e reparar danos por ele causados. Agora, danos por ele causados, o inquilino não tem que reparar qualquer dano. Danos estruturais ou danos causados por desgaste são de obrigação do proprietário. Vale a pena escrever no contrato em quanto tempo o proprietário deve consertar os danos. Tem danos urgentes, danos menos urgentes. É importante escrever isso no contrato para não ficar esperando semanas, meses, qualquer reparo de algum apartamento. Isso deve fazer parte do contrato de locação. Existem vários modelos de contratos de locação. Eu acho que o Beit Brasil tem um modelo. Tem modelos em algumas prefeituras, tá? Eu realmente não acho, como advogada, que precisa se contratar um advogado para fazer um simples contrato de locação. O importante é ver que esses pontos todos estão incluídos no contrato. Depois da palestra, eu vou passar para a Gladys um documento com todos esses pontos que eu falei. Vocês vão ter tudo anotado. O importante é realmente reparar que está tudo lá do jeito que eu falei. Claro que contratos mais complexos ou de apartamentos mais caros, ou que caso hajam problemas, aí realmente vale a pena contratar um advogado para que possa representar vocês junto a uma locação com o proprietário. Em outros casos, realmente eu acho que não tem necessidade e as pessoas podem fazer isso sozinhas mesmo. Desejo boa sorte a todos na locação, que encontrem um bom apartamento, um bom lugar que sirva às suas necessidades. Se tiverem perguntas sobre esse assunto... Agora tem alguém, o Alan está perguntando, pode-se fazer contrato em inglês ou português? Teria validade em português?
Olha, em português é problemático pelo fato do proprietário não saber a língua. Se as duas partes são brasileiras, de repente poderia fazer. O problema é depois vir com esse contrato para a prefeitura ou para outros lugares para poder registrar no nome do locatário e a prefeitura não entende português. Então, no caso, poderia ser feito um contrato bilíngue, uma em hebraico, um em hebraico e um em português. Muitas pessoas fazem contrato em inglês, esse contrato é recebido em todos os lugares, pode entrar com esse contrato na prefeitura em todos os lugares. Eu acho que a melhor solução para quem não sabe hebraico, a maioria dos israelenses sabem inglês, os proprietários devem saber inglês, contratos em inglês é a melhor solução para esse tipo de problema. Ok, não temos mais perguntas, obrigado. Ok, então eu vou passar para o próximo assunto. O próximo assunto que eu vou tratar é da compra e venda de imóveis. Vou dar ênfase aos benefícios existentes a Olim Hadashim em toda essa área, benefícios tributários, benefícios de financiamento. Quem tiver interessado em comprar um imóvel, poder saber do que ele tem direito. Antes de mais nada, eu preciso ressaltar que uma compra ou venda de imóvel em Israel não pode ser feita sem advogado. É diferente de uma locação, é muito mais complicado, tem toda essa área tributária, toda a parte de verificação de registro, toda a parte de contrato e etc. Ou seja, realmente é muito complexo, eu também não tenho como explicar para vocês toda essa área que cabe realmente a advogados. Então, eu realmente recomendo, quando for comprar ou vender um imóvel, procurar a representação de um advogado. Mas antes de mais nada, antes de negociar uma possível compra, o primeiro passo realmente é procurar o apartamento para ser comprado. Eu de novo volto ao Yad Stein, ali tem ofertas de apartamentos para venda, não só para aluguel, tá? Ali vocês podem encontrar apartamentos, de novo, sem corretor, que vocês podem falar diretamente com o proprietário e negociar diretamente com o proprietário uma possível compra. Claro que vocês podem pedir a ajuda de um corretor de imóveis, que a função dele, de novo, é de intermediário, ele vai mostrar os apartamentos para vocês, ele vai cuidar de intermediar entre as partes, e depois, na hora do contrato, ele recebe os seus honorários. Os honorários de um corretor de imóveis em compra ou venda é de entre 1,5% e 2% do valor da venda, mais o VAT é uma AMA, é um imposto que se paga por serviços aqui em Israel de 17%. Os honorários advocatícios para um advogado numa compra e venda são entre 0,5% ou 1%, dependendo da complexidade do contrato e do registro. É mais ou menos isso que os advogados aqui cobram, é mais ou menos isso que eu cobro, e é muito importante não abrir mão de um advogado representando numa transação dessas. Até porque é uma transação muito cara e importante. Como falei com as locações, quando vocês encontrem um apartamento que queiram comprar, verificações sobre o imóvel, o prédio, a rua, a vizinhança, verificar proximidades de escolas, jardins de infância, proximidades de ponto de ônibus e trem, verificar na prefeitura, cidade onde fica o imóvel, o que está a ser planejado nas redondezas, verificar o registro, isso é o advogado que faz, verificar se está registrado no nome do vendedor, se não há hipotecas, se não há dívidas, se está realmente tudo limpo e claro para poder ser vendido. Uma coisa muito importante para quem quiser comprar um apartamento e quiser financiar uma compra, antes de negociar com qualquer proprietário, deve-se ir aos bancos receber a possibilidade de financiamento. Verificar no banco se realmente você pode receber um financiamento, o que chamamos em hebraico de Ishur Ekroni. É um certificado geral antes de fazer qualquer transação de que o banco, quando assinado o contrato, vai poder financiar essa compra. Tá? Depois eu vou abordar mais dessa parte de financiamento, mas é muito importante verificar
verificar isso antes de assinar qualquer contrato, e não achar que isso vai acontecer depois, porque sem esse financiamento, na verdade, o comprador não poderá cumprir as suas obrigações no contrato. Então, comprar... Seria Sim. só um pouquinho, eu quero, porque tem muita pergunta aqui. Desculpa, eu vou tirar o telefone, porque a transmissão está sendo feita através do telefone, tá? Então, Sim. se eu mexo um pouco com o telefone é porque eu tenho que ver as perguntas. O Felipe Heller pergunta que aqui quem emite o registro do imóvel, porque aqui em Israel não tem cartório. Isso, vou explicar. Tá, e depois ele pergunta assim, em caso de não cumprimento do prazo para manutenção, há previsão de multa? Onde que não entendi? Ó, Não entendi. ele pergunta assim, quê? não existe cartório aqui, certo? Quem emite o registro do imóvel e a procuração para sabermos que o documento é válido? Vou explicar O OE tem redução de impostos para a compra de imóvel. isso. Em caso de não cumprimento de prazo para manutenção, não entendemos essa pergunta, Felipe. A previsão de multa? Tá. Manutenção de quê? É isso que eu não entendi. Felipe, faz tua pergunta de novo, tá? Porque a gente não entendeu aqui o caso da questão da manutenção. Qual o valor do imposto que cabe ao comprador do imóvel? É o mesmo. Então, todas essas perguntas de vocês, a Oxeria vai explicar, prestem atenção, tá? A verdade é que isso fazia parte da palestra. Você me antecipou Oi, um pouquinho. desculpa, é que a câmera... liga, tá. Pois é, as perguntas... É que a gente está transmitindo pelo telefone, gente. E o telefone, nós não podemos tocar nele. Eles estão com câmera aqui, tá? Então, a verdade é que essas perguntas anteciparam um pouco a palestra em si. Eu vou falar de toda a parte tributária, em especial toda a parte tributária do Zolim, todos os benefícios do Zolim numa compra. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre registro, sim, para vocês entenderem. Olha, aqui em Israel existem vários tipos de terras, tá? Existem terras que são particulares, existem terras que são ainda registradas no nome do governo. Eu não quero entrar muito amplamente nisso, porque realmente isso é complicado e é a função do advogado. Mas o que eu posso dizer, assim, de uma maneira curta, é que existe sim um registro de imóveis chamado Iskat Rishum Mekarkein, ou como as pessoas chamam, o TABO, tá? É um registro de imóveis como qualquer um, não é um cartório, mas é um órgão do Ministério da Justiça que funciona como um registro de imóveis, e ali estão registrados todos os imóveis particulares. Hoje, há no registro de imóveis, muitos imóveis que são do governo, que já estão registrados lá também, e qualquer um pode, pela internet ou indo lá, tirar um extrato do registro de imóveis e poder ver claramente no nome de quem o imóvel está registrado. Então não tem que ter nenhuma preocupação, realmente existem papéis que podem comprovar a propriedade da pessoa, e quando for comprar um apartamento, esse apartamento irá ser registrado o nome de uma pessoa no registro de imóveis daqui. Apartamentos que não estão registrados no registro de imóveis, existem outros tipos de registro que também são reconhecidos aqui e com pouca possibilidade de fraude. É um registro que fica dentro é um registro governamental, das propriedades registradas no nome do governo. Pessoas podem comprar esse tipo de imóveis, simplesmente fica registrada uma locação de muitos anos, como se fosse quase propriedade do imóvel. A maioria dos imóveis hoje em dia não são assim. A maioria são propriedade privada, registrados no nome do proprietário, e no caso de uma compra, no nome do comprador. Eu espero que eu respondi a pergunta. Se tiver mais alguma dúvida sobre registro, com muito prazer. Isso realmente é muito complexo. Quanto um advogado costuma cobrar para atuar na compra de um imóvel? Sim, eu falei isso no início, vou repetir. O advogado, dependendo da complexidade da representação, do registro e do que tiver que fazer, claro que sai um pouquinho mais caro, mas é entre 0,5% e 1% do valor. Tá? Quando a pessoa não tem salário suficiente para financiamento, mas recebe Nehut do Bituach Leumi, ela tem direito a financiar? Pois eu vou falar sobre o financiamento mais tarde. O que eu posso dizer é que a resposta é do banco.
cada banco e suas exigências. A primeira análise, então, sim, os bancos querem saber se a pessoa tem uma renda. Não é importante a renda do salário, o importante é que tenha uma renda que possa realmente justificar esse financiamento. Não esqueçam que fora o financiamento é registrada uma hipoteca no imóvel. Na pior das hipóteses, o banco vai poder vender esse imóvel e ficar dinheiro tendo essa dívida. Então eles realmente analisam o poder aquisitivo de cada um, com a renda de cada um. Eu já vi brasileiros que não têm renda nenhuma em Israel, somente no Brasil, com os comprovantes certos, podendo financiar uma compra de apartamento aqui em Israel. Ou seja, depende de cada banco, o importante é verificar isso antes de uma compra. É o que eu falei antes do Ishur Ekroni. É ter realmente um certificado do banco que quando você for comprar, você vai poder receber o financiamento, tá? Mas eu vou continuar nesse tema de compra e venda. Eu acredito que as respostas virão durante a palestra. Se sobrarem perguntas, é claro, vou responder com todo prazer. Então falamos de como encontrar um apartamento para comprar, falamos de como negociar. Agora eu vou falar do contrato em si, tá? O contrato de compra e venda, ele é muito importante, porque ele vai abranger toda a transação. Em primeiro lugar, a descrição das partes, a descrição do imóvel, o valor da compra, as formas de pagamento. Normalmente os pagamentos são feitos em prestações, não há pagamento à vista e recebimento das chaves na mesma hora. Tem fases, a primeira fase é pago mais ou menos até 20% do valor da compra. Logo depois é registrada uma observaçãozinha no registro de imóveis de que já existe um contrato, para esse vendedor não poder vender para outra pessoa. E depois cabe às partes negociar as outras prestações, até que na uma prestação são entregues as chaves. O contrato vai conter os mecanismos de garantias de pagamento e também de entrega das certidões negativas de todos os tributos e das chaves. As obrigações do vendedor constantes no contrato são o imposto de venda, que eu vou explicar daqui a pouco, encerrar dívidas na prefeitura, na companhia de água, de luz, de gás e no condomínio. As obrigações do comprador, claro que pagar todas as parcelas em dia, mesmo com o financiamento, o banco financiador vai ter que pagar de acordo com o que foi acordado no contrato. Tem o imposto de compra, que é de suma importância amplamente daqui a pouco, inclusive o benefício que existe para a Olim Hadashim. E o registro em seu nome, que isso o seu advogado cuidará, registrar no final das contas o apartamento comprado no nome do comprador. Bom, vamos falar primeiro do imposto de venda. Eu imagino que a maioria dos brasileiros queira comprar e não vender. Por isso que eu vou falar assim de uma maneira curta, mas só para entenderem um pouquinho, tá? O vendedor paga o imposto de venda. É o que chamamos em hebraico de mas shevar. A verdade é que não é um imposto sobre a venda, é um imposto sobre o lucro proveniente da venda. Ou seja, calcula-se a diferença entre o valor da compra do imóvel e o valor da venda. Sobre essa diferença, que é o lucro, na verdade, há um imposto de entre 20% e 25% que seria pago às autoridades tributárias. Agora, existem isenções desse tipo de imposto. Nem todos os vendedores pagam esse imposto, ou nem todos pagam ele nessa alíquota tão alta. Tendo um único apartamento, na venda de seu único apartamento, há uma isenção total desse imposto. Ele não é pago, tá? Apartamento único pode ser considerado único mesmo a pessoa tendo outros apartamentos, como por exemplo, apartamento que foi herdado ou menos de um terço de um apartamento não são considerados, ou seja, o apartamento vendido continua sendo apartamento único. Existe também mais um benefício até o final do ano de 2017. Quem só tem 2 apartamentos podem vender até o final do ano de 2017 com cálculo linear. Realmente isso abaixa o imposto bastante, pois o lucro é calculado a partir do ano de 2014 para frente. Até 2014 é uma isenção completa. Então, já baixa bastante o valor do imposto nessas vendas até o final de 2017. Isso sobre o imposto de venda. Agora, o mais
importante que eu tinha que prestar atenção, e eu lembro que estão ali, que pediram já que eu abordasse esse assunto, é um imposto de compra, inclusive benefício especial que existe para o time. Daniel Leon, espero que você esteja escutando, porque foi você que pediu. Bom, tem o imposto de compra. Ele é um imposto que cabe ao comprador pagar numa compra de um imóvel. Em primeiro lugar, é calculado o valor da compra. Não tem nada a ver com lucro, é sobre o valor total da compra, mas ele vem por degraus e depende de dois fatores. O primeiro fator é se for o único apartamento do vendedor. Se não for o único apartamento do comprador, desculpem. É uma diferença muito grande, tá? Agora, um único apartamento do comprador pode ser um apartamento comprado para trocar com um outro já existente. Ou seja, se alguém tem um apartamento hoje e quer comprar um novo para vender o antigo, isso pode ser feito durante 1 ano e meio e o apartamento comprado será considerado único para fins de imposto de compra, tá? Agora, as alíquotas são as seguintes. E eu preparei isso tudo para vocês num documento que depois a Gladys vai postar no Olimpo do Brasil, porque são valores que eu vou falar e vocês vão esquecer, mas é só para vocês terem uma ideia. Bom, os degraus são os seguintes: sendo o único apartamento do comprador. Isso para todos os israelenses, não só para Olim Hadashim. Uma compra de apartamento no valor de até 1.600.000 shkalim é 0%. Ou seja, a maioria dos apartamentos normais, não muito caros, talvez não em Tel Aviv, mas nas redondezas, chegam a esse valor um pouquinho menos. Nesses casos, realmente não há imposto, ou seja, há imposto de 0%. Tá? A partir de 1.600.000 até 1.800.000, aí o imposto sobe para 3,5%. Depois de 1.898.000 shekel até 4 milhões e quase 900.000 shekel, chegamos numa alíquota de 5%. Depois disso, a gente até os 16 milhões de shekel é uma alíquota de 8%, e depois desse valor é uma alíquota de 10%. Isso para um apartamento único, o único apartamento do comprador. Não sendo um apartamento único, para todos os clientes querendo comprar um segundo apartamento, ou terceiro, não importa, até o imposto calculado é o seguinte: até quase 5 milhões de shkalim, o imposto é de 8%. Depois disso, de 10%. Ou seja, uma diferença gritante do imposto entre um único apartamento, ou o primeiro apartamento da família, e o segundo ou o terceiro, não importa. Isso se faz porque Israel quer realmente que os casais jovens possam comprar a sua primeira casa. E por isso que até o valor de 1.600.000, o imposto é de 0%. Agora, Olim Hadashim. Vou te perguntar aqui... Opa, o que aconteceu? Desculpa, parou aqui a transmissão. Já passou 1 hora? Não. Quase, daqui a 20 minutos. Engraçado, tá, palestra, continua. Pronto, 2. Continuando a palestra para o grupo do Olim. Aí. Sim. Uma pergunta: se a pessoa recebe um apartamento de herança, é considerado o primeiro apartamento, o segundo apartamento? Olha, tu falou sobre isso? Eu falei sobre isso, mas eu vou ressaltar, vou explicar de novo. Para fins de imposto de venda, tá? Esse apartamento que é recebido por herança não influencia. Quem tem um único apartamento e quer vender e fora isso receber um apartamento de herança, ainda será considerado apartamento único para ser isento de imposto de venda. Agora, para fins de imposto de compra, quem recebeu um apartamento de herança não comprou esse apartamento, então então não vai pagar imposto de compra. Quando for comprar mais um apartamento, esse imposto de herança será considerado o segundo, ou seja, não poderá pagar 0% até 1.600.000. Isso para o israelense normal. Por isso que eu quero falar dos Olim Hadashim
e também dos deficientes físicos. São realmente duas minorias, digamos, aqui em Israel, que realmente têm benefícios especiais em imposto de compra, tá? Os Olim Hadashim, independente de ser o único apartamento, não importa. Qualquer apartamento que for comprar até o valor de 1.734.000, vai pagar 0,5% de imposto de compra. De 1.734.000 em diante, vai pagar 5%. Agora, isso só pode ser usado uma vez, esse benefício. O Oleh Hadash vai ter que escolher quando usar. Eu sugiro que um Oleh Hadash que não tem um apartamento aqui em Israel, que vai comprar o seu primeiro apartamento, que não opte pelo benefício do Oleh Hadash. É melhor optar pelo benefício que já existe para todos os cidadãos israelenses do primeiro apartamento. Porque até 1.700.000 paga 0%. O Oleh que quiser comprar mais um apartamento depois, vai poder ter um benefício especial. Em vez de pagar 8%, como todos os israelenses, vai poder pagar 0,5%. Isso é válido até 7 anos depois da aliá. E melhor ainda, é válido também 12 meses antes dela. Ou seja, uma pessoa antes de fazer a aliá, já programando a sua aliá, pode comprar um apartamento e usar esse benefício do Oleh Hadash se quiser. Até quando é considerado Oleh Hadash? Para esse benefício, até 7 anos depois da aliá. E 12 meses antes da aliá, tá? Isso tudo vai estar no documento que eu vou passar para a Gladys e a gente vai botar no Bet Brasil e nos Olim do Brasil, e vocês vão poder ver, fiz uma tabela para vocês vão poder ver realmente todas as instruções. Isaac, só um pouquinho. Isaac, você que está perguntando sobre Olim Hadashim até quantos anos? Para cada benefício existe um limite diferente, ok? Ela falou agora da questão da compra de apartamento, Isso. são 7 anos. Isso. Tá? Tem para receber a hipoteca, a mascanta, são 15 anos. Pois é uma diferença. Existem diferenças de acordo com cada setor. Não existe um Oleh Hadash, não é considerado Oleh Hadash em todos os setores. Existem benefícios que são 3 anos, existem benefícios 7 anos, existem benefícios a 15 anos. Desculpa que eu estou te interrompendo, é que esse assunto já terminou, mas igual tem alguém aqui que está insistindo com o assunto. Tu falou antes de que o proprietário, quando a gente aluga um apartamento, o proprietário tem que consertar Sim. coisas e ele não quer consertar. Bom, se ele não quer consertar, ele está infringindo o contrato. É claro que essa parte é muito delicada, né? Porque existe um contrato assinado. As duas partes têm que cumprir esse contrato. O inquilino está sempre num lugar mais fraco, porque está no apartamento, não vai poder sair antes sem pagar até o fim, é claro. E existem proprietários que realmente não se comportam muito bem. De novo, aquela questão de, como eu falei antes, a lei do grito. Não abrir mão dos seus direitos. Existe um contrato que foi assinado pelo proprietário também, e ele também tem obrigações de acordo com esse contrato. Então, tem que exigir que o contrato que o proprietário realmente cumpra com a sua parte. Em contratos que não está escrito em quanto tempo que ele vai consertar, realmente é um problema. Mas o que a jurisprudência diz é que tem que ser num tempo, como falar, savir, num tempo que seja considerado normal, que seja considerado costumeiro. Lógico. Que seja lógico, ele não vai consertar É por isso que eu falei no início, quando eu falei das locações, é importante que o contrato contenha o prazo para o conserto e para o reparo de danos existentes no apartamento. Danos de emergência, digamos, 48 horas. Danos assim que não tem muita urgência, podem ser em 7 dias. Mas isso tem que constar no contrato para depois poder exigir do proprietário. Uma pergunta aqui que um contrato questionado judicialmente e assinado por uma das partes por pessoa analfabeta em hebraico, sem assistência pessoal no idioma, cláusulas abusivas teriam? É complicado.
eu acho que se essa pessoa fosse para a justiça, entrasse com um processo na justiça para anular esse contrato, talvez seria anulado. A pergunta é se é realmente a melhor coisa a fazer, porque a justiça aqui, infelizmente, também não é tão rápida. Então, até chegar num juiz que possa anular esse contrato, a pessoa que assinou, mesmo não entendendo, está vinculada ao contrato. Não assinar contratos que vocês não entendem. O que eu recomendo é não assinar contratos que vocês não entendem. Pedir para alguém traduzir o contrato, pedir para alguém explicar. Contratos em inglês são uma ótima solução, mas mesmo sendo em hebraico, se um amigo de vocês, ou algum voluntário, ou alguma pessoa que está ajudando, possa traduzir o contrato para vocês entenderem e verificarem que todos os pontos que eu falei constam nele, vai ficar mais fácil para vocês depois, para não terem problemas com proprietários. Mas infelizmente eu conheço esses problemas e não tem uma solução muito assim automática. Ir para a justiça é muito bonito, mas às vezes demora muito e tanto a justiça no Brasil, uma justiça em Israel está muito carregada. E vai ter que pagar um advogado e etc. Vai sair mais caro que tentar resolver o problema. Exato. Então, muitas vezes é melhor ser inteligente, tentar procurar soluções, outro tipo de soluções. Nem tudo vale a pena entrar na justiça, infelizmente. Ok. Vou continuar, Desculpa, então. Bom, então eu estava falando dos benefícios especiais que existem sobre o imposto de compra. Eu falei dos benefícios existentes para o olé. Só para relembrar, o olé, mesmo não sendo seu único apartamento, ele tem um benefício de 0,5% em compras até 1.734.000 shekalim. E ele pode usar isso uma vez, até 7 anos depois de sua aliar ou 12 meses antes de fazer a aliar. Existe mais um benefício para o deficiente físico. O deficiente físico, considerado deficiente físico pelo Bituach Leumi, ele paga somente 0,5% do valor da compra, seja qual for o valor da compra. Ele pode usar esse benefício 2 vezes em sua vida. E a única condição é que esse apartamento seja para sua moradia. Então, às vezes, a pessoa também e também é deficiente físico e também é cidadão israelense. E aí ele tem que planejar a sua compra. Um bom advogado, com um bom senso, com um bom planejamento, pode realmente planejar a melhor maneira de pagar ou não o imposto de compra. O que eu passei para vocês são informações gerais, necessidade de fazer um melhor planejamento para que vocês paguem o mínimo possível ou talvez não paguem nada. Isso é de responsabilidade dele e realmente não pode ser uma responsabilidade de vocês. Agora vamos chegar ao financiamento. Bom, financiamento, a maioria dos apartamentos aqui em Israel são comprados com mashkanta, que é a famosa hipoteca de apartamentos aqui. Aqui em Israel, para poder financiar uma compra, a pessoa tem que ter no mínimo 25% do valor da compra em dinheiro. Ou seja, não vai poder financiar 90% ou 100% de uma compra, tem que ter no mínimo 25%. Todas as condições para financiar uma compra têm que ser verificadas nos bancos. Eu sugiro realmente perguntar em todos os bancos, não só nos bancos que vocês têm conta, porque tem bancos com programas às vezes mais atrativos do que os programas que existem no seu banco e com juros e parcelamento diferentes, e vale a pena realmente verificar. O banco vai pedir em primeiro lugar um comprovante de renda. Agora, como eu falei antes, respondendo uma pergunta, precisa comprovar que há renda. Não necessariamente precisa ser uma renda em Israel. Não precisa ser uma renda vinda de salário. Eles querem saber qual é a renda da família, do casal ou da pessoa que está querendo comprar. Vai depender também da idade da pessoa. É claro que uma pessoa mais idosa, que o banco já entende que não vai trabalhar muitos anos, vai ter um tipo de financiamento diferente. Eu já vi brasileiros financiando compras com rendas somente no Brasil. O importante é trazer do Brasil os comprovantes necessários de renda, trazê-los traduzidos aqui para o banco. Eu até acho que não precisam ser traduzidos e reconhecidos por notário, somente uma tradução simples, mostrar para o banco quais são os comprovantes que tem, e o banco vai fazer as suas contas e vai poder oferecer os programas existentes.
Olim Hadashim tem benefícios em financiamento. Os benefícios, em sua maioria, têm que ser verificados nos bancos. Eu vi diferenças em bancos quanto Olim Hadashim. Os benefícios podem ser aproveitados em 15 anos, até 15 anos, a partir da LA. Não são benefícios que eu posso agora contar para vocês, porque realmente depende de cada banco. E muitas vezes o Olim prefere fazer um outro programa sem os benefícios concedidos ao Olim. Depende também do poder aquisitivo de cada um. Olim menos renda, o benefício é maior. Olim que tem mais facilidade, um maior poder aquisitivo, o benefício é menor ou até inexistente. Vale a pena, quando forem verificar nos bancos, a primeira coisa que tem que contar é que eu sou um Olé Hadash. E eu quero saber o que vocês podem me oferecer como formas de financiamento. Para poder parcelar um financiamento, vocês têm que levar em consideração o poder aquisitivo de cada um, mais os juros e o número de anos. Tem gente que prefere realmente ficar pagando 30 anos uma mascata, mas com pagamento menor por mês. Tem gente que prefere parcelar em menos anos e pagar mais por mês. O banco vai perguntar para vocês, vai fazer a conta da renda de vocês e não vai deixar vocês pagarem mais de 20 ou 25% do que vocês ganham todo mês. Por quê? Porque o banco não vai querer que vocês acabem perdendo o poder aquisitivo de pagar realmente essas prestações. Então todas essas contas serão feitas pelo banco e vocês vão acabar escolhendo um melhor programa. Existem, pelo que eu saiba, Yoatzim, Yoatzei Mashkanta, são pessoas que, como falam Yoatzim? Conselheiros. São conselheiros de mascata, são companhias particulares que recebem um pequeno pagamento, mas que podem procurar vocês e podem realmente dar um conselho bom, qual a melhor mascata, em que lugar, dependendo da sua situação aquisitiva. De repente vale a pena procurar esses tipos de Yoatzim, mas mesmo sozinhos, eu acho que pesquisando em todos os bancos de uma maneira correta, vocês podem chegar à melhor solução. É claro que a forma de financiamento pode mudar, vocês podem mudar o programa durante os anos. Uma mascata pode ser também puxada para uma outra compra, ou seja, se você tem uma hipoteca num apartamento, quer vendê-lo e financiar um outro, vocês podem usar o mesmo programa que vocês já tinham e simplesmente puxar essa mascata para o novo imóvel que vocês compraram. Alguma pergunta sobre isso? Não. Eu posso continuar? Uhum. Ótimo. Bom, o próximo assunto que eu vou falar é sobre transferências bancárias. Aqui um senhor perguntou como transferir renda ou capital de venda de apartamento no Brasil. É exatamente isso. É exatamente o próximo assunto. Pelo que eu entendi bem, pergunta pelo transferir dinheiro de uma venda, ou economias, ou aposentadoria, ou qualquer dinheiro que vocês tenham ganhado no Brasil, como transferir para cá de uma maneira correta. Então é isso mesmo que eu vou explicar agora para vocês. É um assunto de suma importância, porque todos os Olim irão se deparar com esse assunto em algum momento depois da sua LA. Porque vão querer transferir suas economias, suas aposentadorias, vão querer transferir suas poupanças ou a renda de alguma venda de imóvel ou de alguma locação. É importante vocês saberem que nos últimos anos ocorreram mudanças radicais na legislação bancária mundial e especificamente na legislação bancária aqui de Israel. O que existia antes não existe mais. Hoje mudou toda a legislação que trata da proibição de lavagem de dinheiro. Os bancos aqui são muito cuidadosos e muito, como falam, eles são mahmirim. Rigorosos. Eles são muito rigorosos com essa parte toda de transferência bancária e de proibição de lavagem de dinheiro. Eu quero voltar à lei do grito, tá? Não se ofendam, em primeiro lugar, com o fato do banco perguntar de onde vem o dinheiro e qual a origem do dinheiro. O banco não conhece vocês. Depois de um tempo sendo clientes fica mais fácil, mas no início, vocês abrindo uma conta e chega uma quantia grande de dinheiro, o banco, a obrigação dele é verificar
qual é a origem do dinheiro para ter certeza que não se trata de uma possível lavagem. Agora, não pensem que alguém está desconfiando que vocês estão lavando dinheiro. O que o banco quer é um papel comprovando que não é uma lavagem de dinheiro. Porque sem esse papel, ele não tem como liberar o dinheiro, simplesmente a legislação não permite. Então não é uma acusação pessoal, não é nenhuma acusação. É simplesmente um pedido do banco. Os funcionários dos bancos às vezes são um pouquinho rudes, e não são brasileiros, como a gente está acostumado, e muitas vezes as pessoas realmente ficam ofendidas com esses pedidos de tragam documentação, não vou liberar o dinheiro sem você trazer o documento e etc. Mas é realmente de praxe aqui, isso acontece com todo mundo, acontece comigo, com você, com qualquer israelense, independente de ser Oleh Hadash. Qualquer transferência vindo do exterior, ela é verificada e precisa ser documentada. O que eu sugiro, tá? Toda e qualquer transferência do Brasil para Israel, se vocês já sabem que vocês vão fazê-lo, documentem-a bem. Ou seja, eu vou dar um exemplo, alguns exemplos. Vocês venderam um apartamento no Brasil, vocês querem transferir a venda desse apartamento para Israel, preparem o contrato de venda, preparem os contra-cheques de qualquer aposentadoria, preparem o contrato de locação, de qualquer locação de imóveis no Brasil, querendo trazer esses aluguéis para Israel. Preparem os comprovantes de recebimento de aposentadoria, de recebimento de algum tipo de poupança, ou rendas, ou lucros. Eu acredito que no Brasil tudo pode ser documentado, pode-se pedir extratos do banco. O importante é que sejam documentos originais, não documentos impressos na internet. Os bancos aqui não aceitam isso, eles têm medo que seja uma falsificação. Eles pedem documentos originais que simplesmente comprovem de onde esse dinheiro chegou. No sinistro de uma apólice de seguro, tragam a apólice de seguro. Eu acho que eu dei bastante exemplos, mas isso serve para tudo. Uma brasileira me perguntou, meu pai recebe aposentadoria no Brasil, eu quero trazer todo mês essa aposentadoria para cá. Na primeira comprovação, o banco aceitando a primeira gerência, as próximas vêm automaticamente. Tem que trazer um papel mostrando que o pai recebe uma aposentadoria no Brasil. Os documentos são em português. Os bancos vão querer, talvez, uma tradução ou alguma explicação. Eu acredito que essas traduções não precisam ser notarizadas, basta uma tradução simples de qualquer pessoa aqui em Israel. Não precisa nem ser advogado, qualquer um israelense que puder traduzir ou que puder explicar para o banco do que se trata esse documento, e então o dinheiro será liberado. Agora, muitas vezes acontece do dinheiro ser bloqueado. Normalmente isso acontece quando a pessoa começa com uma versão documentando ou explicando a origem do dinheiro e depois muda. Quando a pessoa fala que no início é uma venda e depois muda de ideia e diz que é uma poupança, o banco fica completamente, eu não tenho outra palavra, fica completamente grilado e desconfiado. E então o dinheiro é bloqueado. Aí começam os problemas de ter que comprovar por que mentir. Por isso que eu digo, não mintam jamais ao banco. Digam a origem do dinheiro e continuem com a mesma versão o tempo todo, documentando essa mesma versão. Qualquer mudança de versão vai trazer um bloqueio do dinheiro e depois um maior problema para poder desbloquear. É claro que não é o fim do mundo, o dinheiro sendo bloqueado com os comprovantes corretos e com uma explicação viável, o banco vai acabar desbloqueando. Mas já é um problema e o banco já começa desconfiando de vocês, de que a versão de vocês não é correta e talvez pedirá mais documentos, o que não pediria no início se vocês ficassem com a mesma versão. Então prestem atenção, isso é muito sério. Não falem qualquer coisa ao banco. Quando forem fazer a transferência, realmente com a mesma versão, documentando, explicando desde o início, continuando sempre na mesma tática, com os mesmos documentos, e não vai ter problema nenhum. Com dinheiro bloqueado, muitas vezes o que resolve é uma declaração feita em hebraico, assinada perante advogado, explicando por
se equivocou no início e depois falou outra coisa, juntando os documentos, e realmente um advogado acaba cuidando disso e desbloqueando o dinheiro. Mas é uma pena, porque aí as pessoas já entram em despesas desnecessárias, se fizessem tudo em ordem desde o início. O que acontece com o dinheiro bloqueado depois de 45 dias, se não forem juntados os comprovantes que o banco quer, o dinheiro volta ao banco de origem. O que talvez não é tão ruim. Tem brasileiros que preferem, em vez de ficar justificando, o dinheiro volte ao Banco Brasil, ao Citibank, e deixar lá na conta e de repente futuramente tentar transferir de novo. Ou seja, não há nenhum castigo, ninguém vai ficar na cadeia, não acontece nada demais. A única coisa é que realmente o dinheiro foi bloqueado, caso não seja bastante comprovado, ele volta para o banco de origem. E eu acho que é só nesse assunto. Existe algum custo na transferência de dinheiro? Sim, claro, existem os custos bancários. Os bancos têm primeiro os custos de câmbio. Quando você faz uma transferência em reais, você quer que chegue aqui em dólar ou em shekel, existem as transferências de câmbio entre o Brasil e os bancos do Brasil e os bancos aqui. Fora isso, eu acredito que existem as famosas amalotes, como falam não sei como falam em português. As taxas bancárias são reduzidas no Brasil, as taxas de câmbio, as taxas de transferência e as taxas de câmbio aqui, as taxas de transferência para cá e o recebimento do dinheiro, ou seja, os bancos sabem como cobrar taxas, realmente existem despesas, isso tem que ser levado em consideração. Eu acredito que perguntando a princípio no banco, vocês podem saber mais ou menos do que se trata. No banco lá e no banco aqui, sim, né? Porque os dois bancos querem sair ganhando. Mas não tem outras maneiras, ou seja, não há outro jeito realmente. Quando quiser fazer uma transferência que podemos denominá-la de cashier, ok? Ela é feita assim. É claro que existem outros tipos de transferências que não são cashier, mas eu como advogada, eu não posso recomendar. Eu imagino que vocês têm como verificar. Mas as transferências bancárias cashier são assim como eu expliquei. E se tiverem mais perguntas... E transferir fundos de saldos bancários em conta corrente que fazem parte das economias pessoais. Pois é, isso é um assunto um pouco complicado, porque economias pessoais é um dinheiro que foi sendo juntado durante os anos e é muito difícil de comprovar. O que eu sugiro é mostrar ao banco no que a pessoa trabalhou durante os anos, ou seja, de onde chegaram essas economias pessoais durante todos esses anos. Normalmente isso vem de uma renda ou de salário, ou de alguma alocação, alguma renda, sei lá, uma aposentadoria. Ou seja, esse dinheiro de qualquer maneira tem alguma explicação. Tentar explicar ao banco da melhor forma